Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula ao estudo do clima. Nas nossas aulas passadas, nós estudamos os chamados elementos climáticos, como, por exemplo, a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Agora, nós vamos dar início ao nosso estudo sobre os chamados fatores climáticos. Então, prestem bem atenção, tá bom? Existem os elementos climáticos e os fatores climáticos. São características de um clima diferentes, tá? Nós estudamos os elementos climáticos e agora vamos estudar os fatores climáticos. Então, nós temos aqui, ó, no livro de vocês, tá? Os fatores climáticos são as características geográficas que determinam o comportamento do clima em cada localidade. Eles atuam em conjunto e influenciam os elementos climáticos. Então tá aí, ó, primeira coisa. Os fatores climáticos, eles influenciam os elementos climáticos. Então, nós vamos ver, por exemplo, que a latitude e a altitude, elas influenciam, né? São dois fatores climáticos que influenciam, por exemplo, na temperatura atmosférica, que é um elemento climático. Então, percebam aí, tá bom? Então, os fatores climáticos influenciam os elementos climáticos e eles não podem ser estudados, observados, analisados separadamente, isoladamente. Então, eu não posso levar em consideração apenas a latitude, mas eu tenho que ver a latitude junto com a altitude, junto com a urbanização, a vegetação, o relevo, todos esses fatores unidos para eu conseguir determinar a influência que eles têm nos elementos climáticos de uma determinada região, de um determinado clima de uma região, certo? Então, nós temos aqui, ó, continuando. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, vegetação, massas de ar e correntes marítimas, importantes para a formação dos climas. Então, esses são os principais fatores climáticos. Além deles, nós temos outros fatores climáticos que não necessariamente nós estudaremos aqui, tá bom? Continuando. Esses fatores também influenciam o comportamento e os tipos de biomas que se constituem em determinada região, sendo essenciais para os biomas em todo o planeta. Então, gente, os fatores climáticos, além de influenciarem nos elementos climáticos e determinarem o clima de uma região, esses fatores climáticos eles também vão influenciar no tipo de bioma de uma região. Mas na frente, né, nas próximas aulas, nós estudaremos justamente os biomas do planeta, do nosso planeta. E nós veremos que determinadas regiões têm características de vegetação, né, de flora, de fauna também, né, de animais e de clima que caracterizam aquela região, são chamados biomas, certo? E esses fatores climáticos, portanto, também vão influenciar nesses biomas. Continuando nossa leitura, ó, a seguir observe o quadro com os principais fatores climáticos, suas características e sua importância para os biomas. Pois bem, gente, no livro de vocês, ele traz apenas essa tabela, ó, com todos os fatores climáticos estudados aqui e depois já vai direto para os biomas. Nós vamos estudar separadamente cada um desses fatores climáticos para aprofundar mais nosso conhecimento acerca deles, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha. Então, aqui novamente, só para fixar o nosso conhecimento sobre os fatores climáticos, nós temos aqui, ó, são elementos naturais ou não, né, como por exemplo a urbanização, que não é natural, que exercem influência sobre o clima de determinada região. Então, são características geográficas naturais que diferenciam as paisagens na Terra, ou seja, a formação dos biomas, e, portanto, são capazes de influenciar os elementos do clima, certo? Então, vão determinar o tipo de clima de um determinado lugar, de uma determinada
região, né? Detalhe, como eu já disse para vocês, não podem ser analisados e estudados isoladamente, mas sim o conjunto desses fatores é que eu tenho que analisar para ver como eles influenciam no clima de uma região e na formação do bioma de uma região. Então tá aqui, ó, os principais fatores do clima são altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação, massas de ar, correntes marítimas, e urbanização. Então, nosso primeiro fator climático que estudaremos é a latitude. Então, o que a latitude vai influenciar em que elemento climático, como que ele vai influenciar o clima? Então, temos aqui, ó, a latitude, ela vai interferir principalmente na incidência de raios solares, ou seja, na radiação solar. Lembra lá que a gente estudou esse elemento climático? Então, a latitude vai influenciar diretamente, portanto, na radiação solar e, consequentemente, na temperatura atmosférica. Então, tá aqui, ó. Latitude interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Quanto maior a latitude, menor a média de temperatura anual. Nós já falamos disso. Lembra que latitude zero, né? É aqui na linha vermelhinha, que é chamada de linha do Equador, divide o nosso planeta bem no meio, aqui na horizontal, certo? Então, na linha do Equador, a latitude é zero. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor a latitude. Então, aqui vai aumentando, latitude 1, latitude 2, enfim. Então, baixas latitudes estão próximas, portanto, da linha do Equador. Na linha do Equador, né, em baixas latitudes, a radiação solar é elevada e, consequentemente, como a radiação solar é elevada, a temperatura média anual também vai ser elevada. Por que, tia, que isso acontece? Lembra que na linha do Equador, os raios solares, eles vão bater desse jeito aqui, gente, ó, retinho. É como se ele batesse reto, direto na superfície terrestre. Então, a radiação solar vem com mais energia, traz mais calor, por isso que a temperatura é mais elevada. Já em elevadas altitudes, né, essa radiação solar, ela vai chegar inclinada, desse jeito aqui, ó. Como ela chega inclinada, ela vai perder mais calor, mais energia no caminho, e por isso vai chegar com menos energia, trazendo menos calor, portanto, temperatura mais baixa. Então, por isso que em baixas latitudes, próximas da linha do Equador, a radiação solar é maior, consequentemente, a temperatura também é maior. E o inverso, né? Em altas latitudes, esses raios solares, como vão chegar tortinhos, vamos dizer assim, certo? Vão chegar inclinados, vão trazer menos calor, menos energia, o que vai gerar uma radiação solar menor e menores temperaturas. Então, por isso que quanto maior a latitude, menor a temperatura anual, certo? Então, isso acontece pois os raios solares incidem com maior inclinação em regiões distantes da linha do Equador, que é onde temos as baixas latitudes. Por outro lado, regiões mais próximas da linha do Equador recebem raios solares com menor inclinação, apresentando maior aquecimento, que é a figurinha aqui que eu já mostrei para vocês. É por isso que faz mais calor na América Central do que no norte da Europa. Então, se você pensar aqui na América Central, fica aqui próxima da linha do Equador, né? Já na Europa, né, aqui em cima, e já está em altas latitudes, raios solares inclinados, radiação solar mais baixa, temperatura mais baixa também, certo? Pois bem, aí aqui nós temos, ó, da mesma forma, a média de temperatura anual é maior em Manaus do que em Porto Alegre, porque em Manaus né, a cidade de Manaus está bem próxima da linha do Equador, já Porto Alegre está mais distante, por isso que em Manaus é mais quente, né, a temperatura é mais elevada do que em Porto Alegre. Então, portanto, a latitude é um fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, que nós já vimos, nós já estudamos e eu já mostrei para vocês, né? Entre os dois trópicos, Trópico de Câncer e de Capricórnio, que essas duas linhas verdinhas, nós temos a zona
tropical. Entre os trópicos e os círculos polares, né, em cima temos a zona temperada do norte e embaixo nós temos a zona temperada do sul. E depois dos círculos polares, acima do círculo polar do norte, nós temos a zona polar do norte e abaixo do círculo polar aqui do sul, né, o Antártico, nós temos a zona polar antártica, ok? Só lembrando aí que, portanto, a latitude é que vai diferenciar as zonas climáticas, que eu estou mostrando aqui, ó. Entre os dois trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona temperada do norte. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada do sul. E abaixo do Círculo Polar Antártico, temos a zona polar antártica e acima do círculo polar ártico temos a zona polar ártica, certo? Zona polar do norte e zona polar do sul, beleza? Só lembrando, nós já estudamos, essas zonas climáticas são influenciadas pela latitude. Então, observe aqui como o grau de inclinação dos raios solares aqui na zona de baixa latitude é bem mais retinho, né? Eles vão chegar bem mais retinho do que aqui na zona polar. Olha como vai chegar bem mais inclinado os raios solares, certo? Então, por isso que a radiação solar é menor e por isso que a temperatura também é menor. Próxima videoaula, nós vamos estudar o nosso próximo fator climático, que é a altitude.